Salve galera, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando aqui mais um RA Talks, agora RA Talks de edição número 7. Depois de um bom tempo aí parado sem nosso podcast da comunidade brasileira do Retro Achievements, estou retornando aqui com o nosso sétimo episódio do nosso RA Talks. E bom, como vocês já podem ver aí na descrição do vídeo, não adianta eu fazer muito suspense de quem é o entrevistado, né? Vocês já têm o spoiler no título do vídeo. E quem eu estou recebendo hoje aqui é o Alex Gatão. Seja bem-vindo, Alex. E aí, galera? Então, Alex Gatão ou Alex Ilian também é o teu outro nick que tu usa, né? Isso, exatamente. O Alex Ilha é o meu primeiro nick que eu criei lá em 2010, 2011. Agora, o Alex Gatão eu usava mais para, assim, digamos que era só para uma zoação na Twitch. Eu trocava meu nick na Twitch para Alex Gatão para dar um salve para a galera e a pessoa falar meu nome lá, Alex Gatão. Muitas vezes as pessoas lá, elas não falavam, elas se sentiam envergonhadas. Vou ter que chamar esse cara de gatão. Eles param de falar. Eu Aí- sei bem do que estás falando, porque já passei bastante essa situação ali. O Alex ali já participou de várias batalhas retrôs e realmente, toda vez que eu tinha que ler o nick dele, eu ficava meio, caramba, eu vou ler aqui Alex Gatão? Cara, que coisa, que constrangimento aqui, chamar o cara de gatão aqui. Daí, muitas vezes eu falei só Alex, né? Depois de um tempo, tu acaba, putz, eu tenho que achar uma outra solução aqui. Daí, vou chamar de Alex que é até mais fácil. Mas, É isso. mas assim, só para fazer uma introdução aqui sobre o Alex, eu anotei aqui alguns dados básicos dele aqui, que ele criou a conta dele no Retro Achievements em 21 de novembro de 2019. E ele tem, nesse momento, 61 mil pontos. Bom, eu tinha até anotado aqui para te perguntar esse negócio do Nick, tu já deu uma boa explicação aí, que mas assim, uma dúvida, não sei se tu chegou a falar, qual deles veio primeiro então, o Alex Zillian ou o Alex Gatão? O primeiro que veio foi o Alex Hillian. Ele veio lá, bem antigão mesmo. Lá, eu acho que foi 2011, você tem aí, 2010. Aí o Alex Gatão surgiu mais ou menos em 2015, quando eu comecei a usar frequentemente a Twitch. Ah, sim, sim, agora entendi, tá. E bom, a conta que tu usa no Retro Achievements é a do Alex Gatão, tem 61 mil pontos. E no Retro Achievements em si, essa foi a tua primeira conta ou tu chegou a ter alguma conta antes? Ela foi a minha primeira conta. Eu tentei criar Alexília, mas alguém já tinha colocado esse nome. Aí então, por sugestão do que eu já usava na Twitch, eu acabei colocando. Ah, sim, agora é perfeito. Ótimo. E, bom, uma pergunta que eu também sempre faço é sobre o avatar do usuário, do meu convidado, né? No teu caso, tá aqui na tela, tá ali o avatar que tu estás usando nesse momento no Retro Achievements, na conta na tua aí, do Alex Gatão, né? Que é, pelo que eu vejo aqui, o Link com um lobo do lado do Twilight Princess, é isso? Isso, é o Link e o Link transformado em lobo do Twilight Princess. E pode dizer pra gente por que tu gosta dessa imagem? Se tu sempre usou esse avatar ou tu gosta de mudar o teu avatar? Eu gosto de ficar com personagens da série Legend of Zelda no perfil. Às vezes eu troco de saga, mas assim, entre eles eu prefiro mais o Twilight Princess e o Ocarina of Time. De tempos em tempos eu acabo trocando. Mas geralmente sempre nessa temática de Zelda, então. Isso, só na temática de Zelda. Uhum. Bom, não é à toa que o teu nick é Alex Ilian, né? Isso. Bom, pra quem não sabe, vamos até explicar. Ilian é o. Diz aí pra gente, é o povo que mora em Hyrule, sei lá como é que fala. Hyrule. Não, mas na verdade Hylian é... Como é que eu posso dizer? É o... Como se fosse a raça a raça Williams.
Ah, perfeito, entendi. Até, ah, tá, no Zelda tem lá os Horas, né? E aí Isso, isso. ah, entendi. E aí tem os Hylians. Mas eu acho que os Hylians é o, bom, acho que é um geral, né? Quem de Hyrule, e aí são os Hylians, então os habitantes do jogo da série Zelda, basicamente. Basicamente, eu não me lembro decorado se era todos os habitantes de Hyrule. Se eu não me engano, é somente certas pessoas, como se fosse uma raça em si. Uhum. Tipo, os humanos do Zelda seriam os Hylians ou todos? Essa é a dúvida que a gente ficou então. Eu acredito que seja só alguns, porque eu não estou assim muito lembrado. Essa pergunta me pegou de jeito agora. Ah, não tem problema, eu também não sei. Quem souber vai responder pra gente e vai ajudar a gente nos comentários. É, show de bola então. Deixa eu te perguntar também, faz parte assim da introdução. Eu sempre pergunto para a pessoa a idade e a cidade ou estado, enfim, de onde tu é e que idade tu tem. Certo, eu sou de Campina Grande, da Paraíba. Tenho 27 anos no momento. Então temos aí mais um usuário do Nordeste. É isso? Isso, do Nordeste. Certo, exato. A Paraíba, ela é o. Não, não é o menor. Os menores estados são Alagoas, Sergipe e a Paraíba não é muito grande também, né? Em questão de território. É mais ou menos, não é tão grande, mas ela não chega a ser o pequeno. Ela, Uhum, digamos que fica meio a meio. certo, aham. Entendi, um meio termo ali. E a cidade que tu falou é Campina Grande, né? Não é a Isso. capital, né? Campina Grande não é a capital. Não. A Campina Grande ela é subcapital. Capital da Paraíba é João Pessoa. Certo. Ela fica perto da capital? Ela é uma cidade grande, até onde eu sei. Porque eu Isso, tenho. é uma cidade, digamos que grande. Ela é como Uhum, se fosse um círculo, na real. certo. E João Pessoa é como se fosse uma linha reta. Só que as Uhum, duas são cidades grandes, obviamente. entendi. E elas são Ah, pertas uma da outra ou não? mais ou menos 120, 128 quilômetros de distância uma da outra. Uhum. É, pro meu padrão é perto. Eu considero perto, assim, 100 quilômetros eu diria que é perto ainda. Sim, sim, sim. Bom, ok então. Vamos falar um pouco aqui. Eu gostaria de falar um pouco da tua história com videogames em geral, né? Já que, claro, nosso podcast aqui é do Retro Achievements e tal, e quem ouve a gente gosta de jogos retrôs, e a gente gosta de jogos retrôs, mas eu gosto de saber também um histórico geral, assim, desde do começo da tua vida, por exemplo, tua história com videogames, né? Que videogames tu teve na infância, quais tu jogavam, esse tipo de coisa, se tu puder falar pra gente. Sim, sim, claro. Então, começou quando o meu irmão trouxe um Nintendo 64 e foi o meu primeiro jogo, o Zelda Ocarina do 64. Desde lá, foi basicamente o jogo que eu joguei na vida. Foi ele e Mega Man, e Resident Evil também, obviamente. Depois disso, era só atualizando videogames e etc. Porque eu também tive Super Nintendo. Cheguei assim, botar a mão no Wii, mas não durou muito tempo. E depois que quando passou a época de videogames, foram só emuladores no computador. E ainda Uhum. por cima, só jogando Zelda Ocarina, que foi basicamente o meu primeiro jogo que eu comecei a jogar no Retro Achievements e busquei a platina dele com o maior orgulho que eu tive. Ah, então o primeiro jogo que tu platinou no Retro Achievements foi o Zelda Ocarina of Time. Isso. Além de ter sido o meu primeiro jogo que eu joguei, digamos, na vida toda, e que eu Hum, rejoguei durante esse tempo todo, até hoje eu rejogo, foi o primeiro jogo que eu platinei no Retro Achievements. certo. Mas então o primeiro videogame que tu teve foi o Nintendo 64. Isso, Nintendo 64. Uhum. Bacana. Tu lembra que outros jogos tu tinha também de Nintendo 64? Se é que tu tinha mais alguns? Tinha só o Resident Evil 2 e às vezes pegava o Mario Party para jogar de 2, 3 pessoas. Eu Uhum. jogava o
Majora's Mask também. Sim, bacana. E aí onde, nessa época, na tua cidade, no teu bairro, tinha locadora de videogame? Vocês chegavam a alugar jogos? Os jogos que a gente tinha na época era tudo de locadora. Chegava para alocar na sexta-feira, entregava na segunda de manhã, ficava só o final de semana. Ah, Às sim. vezes a gente frequentava também uma locadora que você pagava para jogar, digamos assim. Uhum. Ficava em torno de 1, 2 horas lá no máximo. Tu lembra que videogames tinha na locadora? Era somente o Super Nintendo na época. Uhum. E tu, bom, algo que eu fiquei curioso ali, tu me falou que o teu primeiro videogame foi o Nintendo 64, mas tu também teve um Super Nintendo. Foi depois, então, do Sim, foi 64? depois. Isso Ah, mesmo. mas qual o motivo, assim? Porque o Nintendo 64 é mais moderno, né? Então, acredito que deve ter sido que na época o videogame era do meu irmão, como eu citei antigamente. Aham, Ele queria, como ele já jogou tudo, ele não gosta de ficar rejogando muitas coisas como eu. aham. Aí ele pega, digamos que eu acho que ele vendeu para testar outro console, e daí veio os jogos de Super Nintendo. Eu acho que, acredito eu que deve ter sido isso na época. Uhum. Ah, bacana. É... Bom, e uma pergunta clássica aqui que eu sempre gosto de fazer é como tu conheceu o Retro Achievements? Se é que tu lembra, não é que todo mundo que lembra exatamente, mas eu sempre faço essa pergunta. Como tu conheceu o site do Retro Achievements? Eu tenho uma vaga memória lembrando de como eu conheci. Porque eu estava navegando no YouTube procurando alguns vídeos de Mega Man X, aí acabei encontrando a live do Charivan. Aí eu fui olhando, olhando e encontrei ele platinando por volta lá de 2017, alguns jogos do Mega Man X. Eu fiquei interessado e criei a conta, só que eu não consegui para canto nenhum. Nem mesmo logar direito eu consegui. Dava algum erro na hora de confirmar o cadastro, eu acho. Aí depois de uns 2 anos depois, eu voltei para o RA, tentei fazer a conta e estava funcionando do nada, não entendi o erro. Uhum. Mas eu acredito que foi isso mesmo, no Charivan, vendo as lives dele. Olha, interessante. Então, um usuário que finalmente não chegou no Retro Achievements através do Velberan. Porque E é o que foi. A muita, maioria que eu conheço foi realmente pelo é verdade. Velberan. Muita gente chegou no Retro Achievements através de um vídeo que o Velberan fez sobre o site. Eu até, se eu não me engano, é um vídeo bem popular, assim, de... Bom, não sei o número exato, mas na minha lembrança é algo entre 30 e 60 mil. Não sei, foi bastante visualizações, assim. Muita gente descobriu o Retro Achievements por causa do Velberan. A É... comunidade cresceu nessa época, depois desse vídeo. Ah, sim, sim. Muita gente chegou no RA por causa dele, por causa desse vídeo dele. Assim, não nesse. Bom, eu imagino que na época que ele lançou, mais ainda, né? Sim, sim, sim. Deve ter tido muita conta criada, mas assim, como o vídeo fica no YouTube e tal, eu, no meu caso, eu lembro de assistir o vídeo dele, mas não assim no lançamento, assisti em algum momento posterior no YouTube, né? E acredito que foi Sim, muita gente sim. assim também, de assistir em algum dia, cair naquele vídeo do Velberan e. Opa, legal essa ideia aqui e tal, e assistir, né? Mas, no teu caso, já foi do Charivan, que, pra quem não sabe, Isso, isso. né, ele faz streams de Mega Man X e X2, X3, tu sabe exatamente até quais que ele faz? X4, Ele X5? faz de toda a série Mega Man, tirando o clássico. Ele está fazendo agora a Ascent do Mega Man Zero, do 1 ao 4. Mega Man X1 ao Não, X4? Desculpa, não entendi. ele faz de toda a série Mega Man X, do X até o X8. O Certo? Mega Man clássico, até hoje eu não vi ele jogar. Uhum. E o Mega Man Zero, ele está fazendo uma live de Ascent recentemente para concluir o Mega Man Zero, do 1 até o 4. Ah, entendi. O que que é isso que tu falou? É live de incente? Não entendi. Eu também não entendo muito essa parte de incentivo. Eu acho que é Uhum. para incentivar a pessoa a doar algo do tipo. Ele faz uma Hum, meta. Se chegar nessa meta,
Aí ele vai cumprir essa meta fazendo lives ou coisas do tipo. Certo. Bom, algum dia então eu chamo ele para ele explicar certinho então como é que funciona isso aí. Beleza. Aliás, tenho certeza que muita gente gostaria de ouvir o Charivan também, né? É um cara que muita gente gosta É dele. é uma boa opção para você fazer o próximo RA Talks aí. Talks, né? É, isso aí. Vou botar aqui na listinha para convidar ele. Acho que ele aceitaria, né? Ele faz Aceita de lives boa, e tal. tranquilo. É verdade. Bom, uma coisa que eu também reparei que aconteceu faz pouco tempo é que tu se tornou desenvolvedor de conquistas, né? Na verdade, tu tá no momento como junior dev, né? Então tu começou ali o processo para se tornar um desenvolvedor pleno de conquistas. É, minha primeira dúvida, assim, é o que tu tem achado até então dessa experiência de ser um desenvolvedor? E nesse sentido, como é que tem sido até então pra ti? No começo, eu vou ser sincero, eu apanhei muito. Eu desisti basicamente 5 vezes. Eu voltava e tentava. 5 vezes. Não conseguia aprender nada. Aí depois de eu conseguir estudar com seus vídeos e algumas dicas que o povo estava me passando também, eu fui me interessando cada vez mais e achei muito legal mesmo, é muito bom. Aí comecei a criar dos jogos que eu mais gosto, que é Legend of Zelda e Mega Man X, a série toda, se eu conseguir. E foi basicamente quando eu vi que eu já tinha platinado tudo que eu queria. Não consegui encontrar mais nenhum outro. Aí eu pedi para me tornar um Junior Dev para poder começar a criar e começar a platinar eles também, ter algo a mais para a gente fazer. Uhum. E então, no momento, entre jogar ou desenvolver, tu tens, no momento atual, então, tens preferido desenvolver. É o que tu mais tem feito ultimamente, é isso? É isso. Atualmente, como eu já platinei tudo, eu tô mais para desenvolver. Uhum. Aí quando eu termino de desenvolver esse set que ele é lançado, aí eu vou, passo correndo para poder platinar ele. Porque eu também sou um achievement hunter. Eu gosto de Certo. caçar as conquistas. Uhum. E, bom, nesse momento aqui que a gente está gravando esse podcast, tu já criou conquistas para 3 jogos, que foram A Link to the Past Master Quest, é um hack, o Mega Man X Zero Playable, também um hack, e o Mega Man X3 de PlayStation 1. Eu gostaria que a gente pudesse falar um pouquinho de cada um. E se tu, então vamos começar aqui por esse hack do A Link to the Past Master Quest. Bom, eu conheço o Master Quest do Ocarina of Time, né? Que foi lançado e como eu nunca joguei, mas até onde eu sei, é o mesmo Ocarina of Time, só que com as dungeons mais difíceis. Esse hack feito do A Link to the Past Master Quest é exatamente isso também? Ou o que que é? Bom, digamos que a versão do Master Quest do A Link to the Past, ele é 90% igual a esse do Ocarina of Time. Ele vai mudar todas as dungeons, ele vai virar de ponta cabeça. Só que a versão do A Link to the Past, ele vai mudar certos itens que você consegue no Overworld, que é o mapa de, como é que eu posso dizer? É o mapa geral, Isso, onde acredito. conecta. Uhum, o mapa geral, é. Isso, tem alguns itens que você não vai conseguir encontrar no mesmo local e outros você não consegue com tanta facilidade. Mas de resto é a mesma coisa. Só Certo, muda a dungeon. certo. Então as dungeons são diferentes e a quer dizer, não sei, a localização dos itens do overworld são diferentes, são mais difíceis de conseguir, esse tipo de coisa. Alguns deles somente. A maioria está no mesmo local. E Ah, perfeito. também, e Diga, também diga. a hack, ela é o dobro de dano. Então, basicamente, se algo tirava 4 de dano, vai tirar 8 agora. 8 de dano eu me refiro aos corações. Sim.
Mas o dano que os inimigos tiram de ti ou tu tira dos inimigos? Os inimigos tiram de mim. Ah, Se eu certo. tenho, isso, se eu começo com 3 corações e o inimigo tira um no começo, vai estar tirando 2 agora nessa hack. E assim serve para os boys, que é 2, 3, 4 de corações que retira. Agora está retirando 8. Entendi. Então tem mais essa dificuldade então de todos os inimigos do jogo dão o dobro de dano. Isso. E as conquistas que tu criou, como é que foi? Basicamente são de terminar as dungeons, coletar os itens. É nesse sentido? Teve algum desafio diferente que tu criou? Alguma coisa assim? Então, eu tentei criar ele como um set de conquistas bem desafiador, mas Hum. foi barrado porque no Core 7 não é possível ter esse tipo de conquistas. Aí eu penso em colocar todas elas que foram barradas num futuro set bônus que eu tenho em mente de criar também. Interessante. Pode contar pra gente como é que seriam essas conquistas que foram consideradas desafiadoras demais pro set, pro hack, para esse hack? Sim, claro. Então, eu comecei a fazer as dungeons completas sem levar dano. Hum, A versão, ela está, digamos que é bem mais difícil porque tem bem mais inimigos, tem bem mais traps, você pode cair facilmente, você pode deslizar facilmente e cair. Ou seja, nas dungeons está praticamente forçando a você perder um coração, levar dano. Então eu fiz o set basicamente com as dungeons sem levar dano. E por causa disso foi barrado na revisão. certo. Entendi. E aí acabou então entrando as conquistas básicas então, de passar a dungeon normalmente, Isso, de de coletar os itens e tal. coletar itens, fazer um no damage básico nos chefes, que é basicamente obrigatório ter em Uhum, certos jogos. Eu não concordo que no damage tem que ter em todos os jogos. uhum. Tu não concorda que tem que ter em todos, né? Só quando faz sentido, digamos assim. Isso, quando faz sentido ter uma conquista de no damage em boss, aí eu coloco, mas não são todos que eu vou aderir a essa prática de no damage. Uhum. Bacana, tudo bem, entendi. Bom, vamos falar um pouquinho agora então do próximo hack que tu fez conquistas já, que é o Mega Man X Zero Playable. Pode contar um pouquinho pra gente de como que é esse hack? Então, essa hack você tem em mãos o zero. Pelo título da hack, tem lá o zero playable. Ele fica jogável. Só que nessa hack, além de sprites, você tem os boys mais difíceis. Eles estão mais rápido, atacam mais rápido. Digamos que é uma versão no modo. Digamos que o set principal do Mega Man X é o modo normal. Essa hack estaria no modo, digamos, mais difícil, modo hard. Hum, Ela aumenta a dificuldade e dá uma, digamos que uma pressãozinha para o jogador jogar. Para você fazer os achievements e zerar o jogo. Eu certo, gostei então. muito dela. E, Uhum. e também, só para deixar aqui, que eu quase que me esquecendo, ela foi o meu primeiro set que eu desenvolvi. Então, assim, basicamente eu só fiz o teste copiando e colando para saber se ia funcionar. Foi daí que eu comecei a estudar. Ó, se isso aqui funciona copiando e colando, então certas coisas em outros jogos poderiam funcionar, já que a hack ela vem do jogo original, então ela vai ter as memórias iguais. E foi daí que eu fui estudando como é que se formava a lógica das conquistas, foi a partir do Zero Playable. Ah, interessante. Então, a memória do jogo era igual do Mega Man X original, e aí tu pegou uma conquista lá do Mega Man X, copiou o código e foi testar nela, né? Opa, será que vai funcionar? E aí acabou funcionando, é isso? Isso mesmo. E foi daí que eu comecei a estudar mais como é que funcionava a lógica e comecei a criar o set solo do Mega Man X3. Ah, bacana.
E, bom, então nessa hack tu joga com o Zero e aí na verdade é o Mega Man X com os sprites modificados ali para aparecer o Zero, é isso? Isso mesmo. E com acréscimo de dificuldades no chefe. Certo. E aí eu até, se eu não me engano, eu não joguei ela ainda, mas aí na hora que tu pega o Hadouken, daí o Zero, na verdade, ele dá uma espadada e sai um arco, sei lá como é que eu posso dizer, um arco verde assim, né? Sai voando como se fosse o Mais Hadouken, é ou isso? menos. Mais ou menos. Ele lança como se fosse o sabre do Zero, que Hum. era verde, mas só que está lançando uma cor amarela, meio dourada. Ele Ah, lança um arco do ataque do sabre. certo. Mas as fases em si são iguais ao do jogo original. Não Isso, muda nada. exatamente. Não muda nada. Tá, e a parte que tu falou ali dos chefões serem mais difíceis, é mais difíceis em que sentido? Porque eles já estão extremamente rápidos. Às Ah, vezes você não consegue quebrar a defesa dele com precisão, em alguns deles, no caso. uhum, Mas você consegue tranquilamente, se você montar uma estratégia ou uma rota, você consegue passar de todos eles tranquilo. certo. Uhum. E as conquistas em si, tem algo é, de especial, assim, pra dizer? Basicamente, são as conquistas de terminar o jogo, derrotar os chefões? Teve alguma coisa muito diferente ou... Basicamente, essas conquistas do Zero Playable que eu desenvolvi em conjunto com o Luiz, de minha Hum, parte, a maioria foi pegando parte do set principal. Eu apenas modifiquei para ter uma dificuldade a mais, digamos assim, para não ficar 100% exato, igual ao set principal. Ah, sim, bacana. Bom, pra quem não sabe, o Luiz que o Alex falou é o Luiz Felipe Cazê, certo? Que é um usuário também brasileiro do Retro Achievements. Inclusive, um dia qualquer aí quero convidar ele também. Então vocês fizeram esse set juntos, então as conquistas dessa hack vocês fizeram juntos. Isso, exatamente. Eu comecei solo só para testar as notas e depois ele veio me ajudar. Ele me ajudou muito também, não só no Zero Playable, como no Zelda A Link to the Past e Master Quest. A gente fez junto também. Ah, bacana. E bom, e o terceiro jogo então que tu já fez conquistas até hoje no Retro Achievements foi o teu set mais recente, que foi o Mega Man X3 de PlayStation 1. Pode contar pra gente, primeiramente, quais são as diferenças do Mega Man X3 de Super Nintendo pro de PlayStation 1? Claro. Então, a primeira diferença notável, logo de cara, é a música do jogo. A música do jogo do do PS1, ela foi rearranjada, ela foi refeita do zero e tem uma grande diferença da versão do Super Nintendo. A versão do Super Nintendo é mais como se fosse um heavy metal, e a do PS1 é como se fosse um jazz, eu acho. Acredito que seja assim. Hum. É, E eu cheguei a dar uma espiadinha assim, né, no vídeo que eu nunca joguei, o Mega Man X3 do Play 1, e realmente a primeira coisa que eu notei foi como a trilha sonora é diferente no sentido do ali de ser, bom, de como é um CD, né? Então, eles é bem notável assim de que os instrumentos são diferentes e tal. Mas a isso minha mesmo. dúvida sobre a música é se são as mesmas músicas só de um jeito diferente, com instrumentos diferentes e tal, ou se chegam a ter músicas diferentes. São as mesmas músicas com instrumentos diferentes. Não chega a ter nenhuma música nova, pelo que eu Ah, pude notar desenvolvendo. uhum, perfeito. Bom, e mais alguma diferença? Tem também o frame rate do PS1. Você consegue jogar, se eu não me engano, 60 frames, eu acho. E a versão do Super Nintendo tem uma limitação enorme no input lag. Você Hum,
se você tiver muitas coisas na tela no Super Nintendo, vai ter muita queda de frames, eu acho. É o input lag na real. E na versão do PS1 pode ter milhares de coisas. Você vai andar que nem uma bala, liso, Olha, perfeito. que bacana, não sabia disso aí não. E essa versão de Play 1, ela tem cutscenes, alguma coisa assim, em vídeo, ou não? Sim, ela possui umas cutscenes de entrada. Digamos, quando você entra num stage, vai ter uma cutscene. Só que essa cutscene eu não gostei muito. Achei meio bizarro, fora que dá umas travadas nela. Tem umas quedas, ela não foi muito bem feita, na minha opinião. Olha, interessante, isso aí eu não sabia não. Vou até dar uma pesquisadinha aqui, depois que me deixou curioso. Quero ver como é que é essas cutscenes aí dos chefões. E então, basicamente, as diferenças são essas ou tem mais alguma coisa? São basicamente essas as diferenças entre as versões do PS1 e do Super Nintendo. Certo. Bom, as conquistas já foram lançadas oficialmente? Já foram lançadas oficialmente semana passada, tem mais ou menos 4 a 5 dias que foi lançado. Olha aí, bacana. E tu pode contar então pra gente como é que foi a experiência de fazer conquistas aí pro Mega Man X3 de PlayStation 1? Bom, já existiam conquistas pro Mega Man X3 de Super Nintendo, né? E aí então tu fez para essa versão de Play 1. Qual foi o teu pensamento? Tu quis fazer conquistas iguais? Tu pensou em fazer, não, vou fazer diferente? Quais foram tuas ideias quando tu foi criar as conquistas para esse jogo, para essa versão? Quando eu comecei a desenvolver elas, procurar as memórias, eu pensei, ah, cara, eu posso fazer um set do X3 que tem muitas possibilidades, fazendo com que o zero, que ele é basicamente inútil, digamos assim, entre aspas, ele seja jogável, tenha conquistas para ele, fazendo várias coisas. Essa foi a minha real intenção de criar o set do X3 da versão do PS1. Aí, quando eu estava desenvolvendo elas, eu fui testando, achei muito massa, eu fiquei muito, assim, pago, não sei se essa é a palavra correta, É, para dizer que eu estou com um hiper, assim, do set ser lançado para poder jogar essas conquistas. sim, ficou Porque, empolgado, isso, entusiasmado. empolgado, entusiasmado, isso, tava Hum, muito bom. Aí eu fui criando outras conquistas de história, porque todo jogo precisa ter conquista de história, mesmo sendo cópia ou não da versão do Super Nintendo, que lá já tem. É uhum. necessário ter porque é outro jogo de outra plataforma. Mesmo a memória sendo totalmente diferente, a memória do Super Nintendo, se eu não me engano, tem apenas 150 mil memórias, e a versão do PS1 tem 2 milhões de memórias. Nossa. Aí eu fui fazendo e com o tempo eu fui gostando. Quando eu criei, vi que estava perfeito. Aí sempre quando eu crio uma conquista, eu jogo no nome oficial logo de cara. Eu não espero para lançar tudo de uma vez. Eu jogo no Hum. nome oficial e peço para a galera testar para me dar o feedback. Tava todo mundo adorando essas conquistas do zero. Mas infelizmente, quando foi para revisão, eles barraram porque disseram que era difícil demais para estar no conjunto, base e essas coisas. Eu fiquei Hum. desapontado demais, mas eu não posso fazer nada, eu não sou administrador do lar. Que chato então. É, bom, o Zero no Mega Man X3, ele confirma pra mim se eu tô falando certo. Tu pode jogar com ele, beleza? É o primeiro Mega Man X que tu pode jogar com o Zero, mas tu pode jogar pouquinho só, né? Tu pode, nas 8 fases dos chefes, né? Tu pode chamar ele só uma vez e jogar bem pouquinho com ele, né? Só até alcançar uma porta, não é alguma coisa assim? Isso, exatamente. Dependendo do stage, você só pode chamar o zero para, digamos que, passear no mapa antes de chegar numa porta que tenha algum boss, um subchefe, ou então o Byte e o Beat, que ele também são alguns, como se fosse um chefe, subchefe.
Uhum. Aí depois que você chega na porta, o X automaticamente chama ele para os dois trocarem de lugar. Só Uhum. que em alguns stages você consegue passar pelas portas, porque não tem chefe, não tem nada. Você Uhum. consegue fazer um caminho maior e foi daí que eu também consegui pensar nas conquistas do zero. Foi por causa desses stages. Então as tuas conquistas. Bom, tu criou essas conquistas que não tem no set do Super Nintendo. E aí tu tinha criado elas pro teu set do Play 1, que eram desafios a serem feitos com o zero. É isso? Que tipos de desafios eram esses? Isso, são desafios para serem feitos com zero. E eu tinha feito todos eles no geral para não levar dano. Uhum. Como os desafios são curtos, aí eu botei, são curtos, então eu vou deixar no damage porque é fácil. Em menos de um minuto você pega vários deles. Dependendo do stage, você leva mais ou menos uns 15 minutos, porque você vai pensar em como fazer a melhor estratégia, porque eu também sei que tinha dois que era realmente difícil de fazer. Isso eu não nego. Uhum. Mas, assim, eu fiquei triste porque o pessoal que faz a revisão lá, nenhum deles sabiam sobre Mega Man X3 ou a série Mega Man X em si. Aí, infelizmente, aconteceu que eu tive que remover elas, senão o set não ia ser lançado. Aí eu desanimei um pouco, não quis mais saber de criar nada. Aí foi quando você me disse lá no chat da Twitch, quando você estava jogando. No chat não, no vídeo você estava falando lá. Jogando a hack lá, Mario Another World, eu acho. Mario World Aí, e Another Retro, eu acho. mais ou menos isso. Foi quando Uhum. você disse para eu não desistir, porque isso acontece mesmo. Quando virar desenvolvedor, você já vai ter, assim, digamos, um pouco mais de liberdade. Então eu Uhum. voltei a editar algumas coisas no set, criei o set que já está pronto para revisão do Alpha do Mega Man X, e já estou finalizando também o set do X4 do Saturno, outra versão para você jogar o Mega Man X4. Está Olha ficando que, bem bacana. olha, interessante. Bom, bom, que legal então que as minhas palavras de apoio ali acabaram servindo de alguma coisa positiva. É, mas qual foi o motivo exato do porquê que eles não gostaram dos desafios do zero? Por que que eles consideraram inadequados? Porque, segundo o Mega Man, se você usar as armas do chefe, você consegue basicamente inutilizar os chefes. Eles não fazem nada, basicamente. Só que eu coloquei na descrição, usando somente a Buster. Só que o Zero só pode usar a Buster, obviamente. Não tem como ele usar mais nada. Aí eles disseram que por causa disso, e o No Charge também, eu disse para não carregar a Buster, só no tirinho pequeno. Pra, Hum, digamos assim, já que você consegue fazer a conquista em 30 segundos, se você colocar no charge, você vai levar o quê? Um minuto, mais ou menos? Vai só dobrar o tempo para que ele não consiga rapidamente. Somente isso. Eles disseram que isso está nível bônus, mas realmente não está. tá, então tinham. Bom, calma aí. Deixa eu ver se eu entendi. Tinham as conquistas do zero, de passar as fases ou alcançar as portas, enfim, sem tomar dano. E além disso, aí tinham outros desafios também, que eram derrotar chefões sem carregar o tiro, é isso? Não, assim, todos eles são no damage. Só que eu coloquei em todos eles também para você não carregar o tiro, para ser só no tirinho básico comum. Só que eles disseram que isso era nível bônus, só que realmente não era. Eu vi no perfil deles, eles não têm uma base de Mega Man para, assim, digamos, analisar o pessoal. Então, Hum. por isso que eu sempre jogo, essas conquistas estão no oficial, tu me passa teu feedback aí eu vou avaliando o feedback do pessoal e assim eu vou desenvolvendo as conquistas que eu estou criando do X3, do Alpha também, que eu montei algumas novas, do X4 eu montei vários novos também, que em breve vai ser lançado, ele precisa arrumar pouca coisa que está faltando.
Uhum. Bom, que chato então essa situação ali. Bom, é claro que o pessoal que se propõe a ajudar novos desenvolvedores, é claro que eles fazem um trabalho voluntário ali, eles têm a melhores das intenções, eu imagino. Mas, por outro lado, eu também penso que é importante o desenvolvedor ter alguma liberdade ou uma boa quantidade de liberdade para fazer suas conquistas, né? E é claro que o desenvolvedor novato ele está mais propenso a cometer erros, né? Mesmo que sejam erros de às vezes pode criar muitas conquistas para um menor espaço de tempo, é, fazer conquistas talvez com as descrições muito longas e muito talvez um pouco confusas. Bom, mas é um processo de aprendizado, né? É difícil. Bom, dá para entender os dois lados. Eu estou me colocando aqui na posição de tentar entender os dois lados, sabe? É, Sim, sim, sim. é uma questão de tentar achar esse equilíbrio, né? Não pode martelar muito o desenvolvedor novato a ponto de desestimular ele completamente e, e mais, bom, algum feedback o pessoal tem que passar também para evitar algumas práticas indesejadas do desenvolvedor novato para ele aprender e tal, né? Mas Isso, assim, isso. do que eu não. Como tu falou, eu não sou um. Como tu falou, não, né? Tu falou do pessoal que revisou o teu set, que eles não eram especialistas ali em Mega Man X3. Eu também não sou, então não vou ter como dar um comentário muito especializado. Mas assim, me parece que talvez poderia ter sido encontrado assim um meio termo, né? Eles acabaram pedindo para tu cortar e tal, e eu penso que talvez dava para ter achado um meio termo entre todas as ideias que tu teve foram cortadas, em vez de simplesmente ter sido cortado tudo. Não sei se foi alguma falha de comunicação ou algo do tipo. Em geral, o pessoal eles não julgam tanto a parte criativa dos desenvolvedores novatos. Eles geralmente julgam só a questão de se o código está funcionando ou não, mais nesse sentido, né? Mas, Isso. né? Me parece que foram um pouco duros demais, pelo que eu entendi aqui da história nesse caso. Mas assim, como eu falei, não desanima por causa disso. Tu já fez três é, sets aí, já tá fazendo um quarto e o quinto. Já dá pra ver que tu melhorou bastante, já tá indo muito bem, aprendeu bastante. Logo, logo tu vai ser um desenvolvedor pleno, né? Vai ganhar o status de developer no site. E aí tu mesmo vai ter mais liberdade para, inclusive, poder voltar nesses teus sets que já foram lançados e mudar essas. Atualizar eles, né? Com essas tuas ideias que acabaram sendo cortadas nesse primeiro momento. E tu vai ter essa liberdade de poder reavaliar, pensar se o que realmente fazia sentido ou como daria para colocar as tuas ideias de volta ali da melhor forma e, e poder atualizar de novo, né? Atualizar de novo, atualizar com essas ideias que nesse primeiro momento acabaram tendo que ser descartadas. Mas, enfim, é isso. Queria deixar essa palavra para tu não desanimar. Continua aí firme e forte, porque tem esse potencial aí e dá pra ver que tu tem bastante vontade também, porque tu tá fazendo aí bastante jogos aí. Então, é isso que eu queria te falar nesse sentido. Eu agradeço muito, tanto pela ajuda que você me ajuda a desenvolver, a criar lógica, essas coisas, e pelo incentivo de continuar firme sem se desanimar com o pessoal lá fazendo a revisão lá. É isso aí, bacana. Vamos aqui então mudar um pouquinho de assunto aqui. Na verdade, eu queria. Tu até já falou um pouco sobre isso,
mas eu reparei que as tuas franquias preferidas são Zelda, Mega Man e Resident Evil. Pelo menos eu, olhando o teu perfil, reparei que tu já platinou diversos jogos, mais de um jogo, às vezes mais de dois, três jogos dessas mesmas séries, né? Então o Zelda ali já tinha platinado acho que uns 3 jogos, o Mega Man também, 3, 4 jogos, Resident Evil também uns 2, 3 jogos. É isso mesmo? Tu gosta bastante dessas franquias? Na verdade eu sei que tu já falou, né? Mas só pra confirmar. Então, é isso mesmo. Eu gosto principalmente dessas três franquias, que foram os meus três primeiros jogos. Começando com Legend of Zelda Ocarina, que foi o meu primeiro joguinho que eu joguei desde guri na infância. Eu acho que foi com 6, 7 anos que eu comecei a jogar. E Uhum. depois veio o Mega Man X, depois veio Resident Evil 2, que eu fiz questão de platinar todas essas séries no meu perfil do Retro Achievements. Inclusive, eu estou fechado com 13 jogos de Zelda platinado no RA e 13 jogos platinados de Mega Man X, só da saga X. E eu acho que só tem 4 de Resident Evil, Nossa, porque só então. tem, só tem 4 de Resident Evil no RA por enquanto. Certo. Nossa, então tens muito mais de Zelda e Mega Man do que eu tinha me dado conta. Mais de Sim, 10 sim. jogos aí de Zelda e Mega Man, impressionante. E também Obrigado. tem alguns outros joguinhos também, né? Que não são de séries, mas eu vi que também tinham outros, né? Isso, eu, de vez em quando dou uma variada, porque não tem mais jogo para eu jogar assim do que eu quero, do que eu sempre joguei desde guri. Aí eu vou Uhum. buscar outros jogos, como Dino Crisis, que também é excelente. Eu vim jogar, acredito que uns 6 anos depois que eu tive meu primeiro videogame, foi o Nintendo 64. Joguei e gostei também. Mas assim, não é uma franquia que tem vários jogos, só tem 2 jogos dele. É uma pena. Verdade. Uhum. Só o Dino Crisis 1 e 2, né? Isso. Eu vou tentar fazer o Dino Crisis 1 no Retro Achievements. Eu só me desanimei um pouco com o 7 porque tem muito misevo. Aí tem que Ah, sim. planejar rotas para não perder. Uhum. Bom, pra quem não sabe, ali as conquistas que o Alex falou, ali os missables, né? São conquistas que tu pode, dependendo da parte do jogo que tu tá, que, por exemplo, se tu já avançou no jogo e aí tu não pode mais conseguir aquela conquista. Então imagina ali um RPG, tu tá na primeira cidade, bacana, aí tem uma conquista que tu só pode conseguir na segunda cidade. Aí tu passou pela segunda cidade, aí de repente tu muda de continente no RPG, tu não consegue mais voltar lá para aquele primeiro continente que tinham as duas cidades e aí aquela conquista só dava para fazer na segunda cidade, tu se deu mal. Tu vai ter que iniciar um jogo, um novo save, porque agora tu não consegue mais voltar para aquele lugar onde tu conseguiria fazer aquela conquista. Então é uma conquista missable, uma conquista, não sei até hoje como traduzir isso para português, seria uma conquista perdível. Deve ter alguma palavra melhor com certeza, mas é uma conquista que tu pode deixar de ganhar ela no momento certo, né? Existe um momento certo do jogo para conseguir ela. E aí se tu perder Isso. a oportunidade, se deu mal, tem que começar o jogo novamente até chegar naquela parte. E aí então o Dino Crisis 2, ele tem bastante dessas ou é um, É o desculpa? 1. Entendi. E aí, realmente não é esse tipo de conquistas, muita gente não gosta, né? Eu realmente deixo esses sets de conquistas que tem mísseis, como se fosse para os últimos. Eu jogo os Uhum. principais que tem poucas. Porque assim dá mais um ânimo legal para a pessoa jogar e se divertir antes também. Verdade, eu também tento dar uma escapada delas. Também, na hora que eu abro uma página com conquistas de um jogo e eu vejo que tem bastante dessas, eu já. Ai, é melhor eu ir procurar outro jogo pra jogar. Bom, mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Essa é um pouco mais genérica, mas eu geralmente faço pro pessoal. Sim, se tu tem um. Bom, no teu caso eu tenho quase certeza da resposta, mas vou fazer de todo jeito. Qual seria o teu jogo preferido? Obviamente é o Zelda Ocarina of Time. Perfeito, exatamente a resposta que eu imaginei.
Bom, e um gênero favorito, tu tem? Assim, sendo jogável, por mim qualquer um tanto faz. Mas eu gosto assim de MMORPG ou Action RPG, RPG em si. São os melhores que eu consigo me adaptar bem, então eu gosto mais. Mas eu também gosto de terror, esses jogos de terror. Uhum, bacana. E tu tem também um videogame preferido? Assim, foi o Nintendo 64 foi o meu primeiro. Até então, no momento, eu só consegui pôr as mãos no Nintendo 64, no Super Nintendo e um Wii, como eu falei, bem lá na frente. Só que mesmo assim, em questão de jogos, jogabilidade, eu ainda prefiro o Nintendo 64, porque você consegue se adaptar ao controle facilmente. Verdade, o Nintendo 64 tem aquele controle ali com três partes ali para segurar com as mãos, né? Foi Isso. um design bem interessante na época. Foi o primeiro controle com analógico também, claro, de videogames grandes, né? Foi o primeiro controle com analógico, foi o Nintendo 64. Mas assim, quando eu pergunto assim o teu videogame preferido, é mais no sentido também de não tem problema assim se tu nunca teve ele fisicamente, mas como tu falou, tu já jogou diversos jogos em emuladores e tal. Então, sei lá, digamos que tu foi jogar em emuladores e aí tu jogou um monte de jogo de PlayStation 1, de Mega Drive, apesar de nunca ter tido eles fisicamente. Aí a minha pergunta inclui eles, se tu gostou de algum console pelos jogos, enfim, mas no teu caso foi o Nintendo 64 mesmo ou teve algum outro? Sim, sim. Então, se for juntando pelo que eu já consegui jogar pelos emuladores, então ainda digo o Nintendo 64, porque teve vários jogos que eu consegui jogar mais à frente pelo emulador. É um console muito bom para a época. Olha, que bacana, então. Legal. Nintendo 64 realmente teve diversos jogos clássicos, né? Diversas séries aí, Zelda, Star Fox, Smash Donkey Bros. Kong, teve Donkey Kong Exatamente. 64, muito bom. É verdade. Bom, uma coisa que eu reparei também no teu perfil é o seguinte, assim, todo usuário no Retroachievements, ele tem uma seção no perfil dele que é os Set Requests. São os pedidos de jogos. Então, pensem assim, tem diversos jogos que ainda não têm conquistas no Retroachievements. E todo jogador, todo usuário do Retroachievements, ele pode ir lá na página de um jogo que ainda não tem conquistas e deixar um pedido de conquistas. Ele está expressando ali o desejo dele de que existissem conquistas para aquele jogo. É claro que os jogadores não têm pedidos ilimitados, não. De acordo com a quantidade de pontos de cada jogador, ele pode fazer determinada quantidade de pedidos. Seja ali 5, 10, 15, 20, dependendo da quantidade de pontos. É por aí, né? Esses números. E eu reparei, então tu tem ali cerca de 10, 11 pedidos, eu reparei nos jogos que tu mais gostariam ali que tivessem conquistas. Então até anotei aqui. Seria o BS Legend of Zelda de Super Nintendo, o Freshly Picked Tingles Rosy Rupiland de Nintendo DS, se eu não me engano, o Zelda Ocarina of Time Master Quest, o Zelda Twilight Princess de GameCube, que ainda nem tem suporte a GameCube no Retro Achievements, mas provavelmente um dia vai ter. O Mega Man X4 de Saturno, que inclusive, na verdade, tu mesmo acabou indo fazer conquistas para ele, né? Um bônus do A Link to the Past, então ali a tua vontade de que existissem conquistas bônus mais difíceis para o A Link to the Past, bônus também para o Ocarina of Time, uma hack que é o Majora's Mask Master Quest, legal, uma hack aqui chamada Zelda Ruinous Shards, não conheço, e uma hack também chamada Mega Man X Alpha, que tu também, inclusive, acabou indo fazer as conquistas. Pode falar um pouquinho desses jogos aí? Por exemplo, a questão do BS Legend of Zelda de Super Nintendo. Que jogo exatamente é esse? O BS Zelda eu não sou muito familiarizado.
porque o BS ele é baseado em semanas. Você tem um tempo determinado para você fazer tal coisa em cada semana. Se o tempo passar, você basicamente vai perder tudo dessa semana para você fazer a próxima semana. Então é como se eu posso dizer, são jogos não, é um jogo com 4 tipos diferentes de estado. Você vai por Uhum. uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. E é basicamente isso. Eu não sou tão familiarizado nele ainda, mas é uma história assim interessante que eu vou tentar jogar se tiver um set um dia. Ah, sim, sim. Esse aí é aquele que saiu pro Satellaview, né? Que foi um acessório que só saiu no Japão, onde o pessoal podia baixar jogos pela internet pro Super Nintendo. Agora que eu tô reparando ali, que eu lembrei por causa desse BS na frente. O B eu não lembro do que é, mas o S é de Satellaview, se eu não me engano. E aí era esse acessório. E aí, então, essa questão das semanas que tu falou era que então a cada semana os jogadores podiam baixar é, pela internet, podiam Hum, baixar o jogo num estado e aí depois de uma semana era atualizado para alguma coisa diferente. Eu também nunca joguei, mas eu sei que é algo nesse ah, sentido. não exatamente. Digamos que a semana se retrata no jogo, após a cada uma semana. E não uma semana você baixa o jogo. Não, então, mas quando foi oficialmente lançado, eu tenho quase certeza que era algo nesse sentido. Porque quando tu falou ali que tinha 4 ROMs, eu acho, era porque era por isso, por causa que daí os jogadores japoneses lá, eles recebiam a ROM, alguma coisa assim, e eles tinham um determinado tempo para terminar ela, e aí depois esse negócio da segunda semana seria que não sei se necessariamente o tempo foi na semana seguinte, na época que aconteceu, mas que foi depois de um tempo eles recebiam a segunda ROM pela internet e a mesma coisa com a terceira e a quarta. Foi algo assim. Não sei se já chegou a olhar sobre esse Satellaview ou tu sabe e eu tô falando besteira mesmo. Não, infelizmente eu não sei do Satella. Mas Uhum. assim, essa parte que você falou, ela tem um pouco de sentido, que eu me lembro do Super Nintendo, que é essa versão no qual você está citando. Uhum. Mas essa do BS, ela é também do Super Nintendo, mas só que ela é a versão do Nintendinho. Aquele Zelda Hum. 1. Só que, digamos, não remasterizado, com os gráficos melhores. Uhum. Com gráficos mais bonitinhos então pro Super Nintendo, né? É o Isso, Zelda isso. original de Nintendinho com gráficos mais legaisinhos ali pro Super Isso, Nintendo. isso, exatamente. Só que ele é uma ROM só, ele é um jogo só, ele não divide em 4 partes, igual o BS do Super Nintendo, que é originalmente lançado no Super Nintendo. Ele é um Uhum. jogo só. Ah, sim. Tem um que foi lançado em 4 que acho que é o Ancient Stone Tablets. Isso, exatamente, foi esse. Certo, verdade. Entendi. Ah, então esse deve ter sido foi lançado então de uma vez só. Perfeito. Esse segundo jogo qual que é? Eu sei que é relacionado à série Zelda também, mas seria um jogo ali paralelo, né? Um spin-off, como o pessoal fala. É, aqui de Nintendo DS, esse Freshly Picked Tingles Rose Rupee Land. Tu sabe mais ou menos o que é esse jogo? Como é que é? Eu confesso que eu não sei. Então, eu também não sei muito sobre esse jogo, só que ele se trata, pelo que eu pude entender pela história, é que se trata pelo aquele duende verde que tem no Zelda Majora's Mask, que ele vende mapas que fica flutuando num balão vermelho. O jogo é baseado nele. É como se fosse, digamos, um mini RPGzinho. Não estou muito lembrado dele. Eu Uhum. coloquei o 7 para ser requisitado, para, assim, não só para mim jogar, mas também para dar um incentivo na pessoa que está criando, que é o Luiz Felipe Cazé. Ah, bacana. Então ele já tá criando, então já vai ter conquistas pra ele assim que o Luiz Felipe terminar. Isso. Bacana. Bom, e o nosso próximo jogo aqui então é o Zelda Ocarina of Time Master Quest.
bom, acho que até a gente já chegou a mencionar hoje, mas se tu puder dar uma explicadinha básica sobre o que que é. A versão do Master Quest do Ocarina of Time, ela muda somente as dungeons. Você não tem nenhuma outra alteração no jogo a não ser a dungeon. Uma dificuldade maior, outra dificuldade menor. Digamos que só o resumo básico seria revirar do avesso as dungeons. Colocar Uhum, um item em um canto e colocar outro item em outro. É basicamente isso. perfeito. Esse Master Quest ele foi lançado pro Nintendo 64 ou foi pro GameCube? Olha, eu não sei te falar qual foi o primeiro, mas eu sei que o original dele é a versão de GameCube. Eu só Uhum. consegui encontrar na internet a versão do Nintendo 64, mas eu nunca ouvi falar que tem a versão pronta. Então, Hum, assim, não sei dizer se realmente teve um porte. é isso que eu fiquei na dúvida também. Na minha memória, na minha lembrança, ele tinha sido lançado pro GameCube, esse Master Quest, mas existe na internet a ROM do Nintendo 64. Não sei se o GameCube emula o Nintendo 64, não sei. Não, É, acredito que não. Se eu não me pois é. engano, eles puxaram o Master Quest do Nintendo 64 diretamente da própria fita, que você encontra várias regiões num só canto. Aí, se eu não me engano, tinha lá o Master Quest que não foi lançado oficialmente. Eu cheguei a ver quando eu estava pesquisando na internet sobre o Master Quest do Nintendo 64. Uhum. Olha, interessante então. Isso aí eu não sabia. Bom, e o próximo jogo aqui então é o Zelda Twilight Princess de GameCube, que esse eu conheço, que foi lançado para GameCube e Nintendo Wii. Eu até finalizei ele no Nintendo Wii. Mas então, se tu puder falar um pouquinho do Zelda Twilight Princess, tu já chegou a jogar ele, tu gosta dele? Então, eu zerei no emulador pela primeira vez e eu realmente amei o jogo. Digamos assim que o Twilight Princess seria como se fosse uma continuação do Ocarina of Time, assim, na minha opinião. Porque eu não entendo muito bem sobre a timeline de Legend of Zelda. É tanto jogo que às vezes buga a minha memória. Aí quando Sim. lança um jogo novo, entrado no meio deles, é como se fosse jogado, empurrado. Uhum. Aí eu fico sem entender muita coisa. Mas o Twilight Princess é um excelente jogo. Um dos melhores depois do Ocarina of Time, também na minha opinião. Eu gostei bastante também. Bom, o próximo jogo aqui é o Mega Man X4 de Sega Saturno. Pode contar pra gente quais foram as diferenças que tu reparou na versão do Mega Man X4 de Play 1 para do Sega Saturno? Se é que tu conhece essas diferenças? Então, a versão do Saturno, do X4, pelo que eu vi, eu já zerei, já joguei, criei as conquistas, só está mudando as cores, somente. As cores estão mais escuras, assim, falta cor em alguns cantos. Eu acho que deve ter sido por causa do porte, mas o jogo em si, música, tudo, é a mesma versão do PS1. Ah, olha só, interessante. Não sabia que eram tão parecidas assim. Bom, e aqui tu pediu também o conquistas de bônus para Link to the Past. Acho que não tem muito o que falar. É basicamente que tu gostaria que tivesse conquistas mais difíceis para Link to the Past. Pedisse também conquistas mais difíceis também para Ocarina of Time. Perfeito. E aqui então, para finalizar esses pedidos, seria aqui o. Eu nem sabia, existe então um hack do Majora's Mask Master Quest, é isso? Isso, exatamente. Possui uma hack do Master Quest, não oficialmente. Eu ainda não cheguei a jogar, mas como é um Master Quest, eu fico interessado porque é igual aos outros, que você vai ter surpresas nas dungeons. Isso me deixou animado, então eu requisitei o set, que foi pego recentemente por algum desenvolvedor. Ah, então já tem alguém criando conquistas para ele. Isso, já tem alguém criando para ele. Bacana. Bom, e um outro jogo aqui que tu pediu foi uma hack chamada Zelda Ruinous Shards. Que hack é essa? O que tu sabe sobre ela?
Pelo que eu já cheguei a jogar ela, é a hack do Ocarina of Time, só que, digamos que, com alguns sprites do Majora's Mask, áudios também, e eu acho que foi só isso que eu cheguei a notar, porque eu não consegui zerar essa hack, porque eu pensei que era só o Ocarina com sprite. Ah, interessante. Não sabia dessa hack aí também não. É... Bom, e a última aqui, uma hack chamada Mega Man X Alpha. Inclusive, tu próprio tá criando conquistas para ela. Pode contar pra gente um pouquinho mais sobre esse Mega Man X Alpha? O Mega Man X Alpha, o desenvolvedor dele, que é o Myself, que em português é eu mesmo, eu acho, ele colocou essa versão como se fosse a versão final, só que ela está bem mais fácil que a versão anterior, que era Kaizo. Ela conta com alterações de cenários do começo da intro stage até a última luta, que é a do Wolf Sigma, com um stage totalmente, digamos, deformado, cheio de armadilhas, e algumas alterações de localizações de itens, dificuldades dos chefes foram, algumas delas foram reduzidas, outras aumentadas, e o dano que você causa é bem maior também. Tem várias mudanças interessantes e outras bizarras. Ah, entendi. Então é basicamente um Mega Man X com as fases alteradas para elevar o nível de dificuldade do jogo. Isso, exatamente. Em certos momentos aumenta bastante a dificuldade, Uhum. mas em alguns outros é simples, não muda muita coisa. Certo. Não chega a ser um Kaizo, então, um negócio maluco que tu morre alucinadamente, então. Isso, na verdade, como eu disse no começo, a primeira versão do Alpha era uma Kaizo, estava muito bonita, muito bem feito o level design. Só que o desenvolvedor disse que pegou ar por essa hack que ele criou e refez ela para essa versão que está agora. Na minha Ah, opinião, se ele tivesse deixado a anterior, ficaria perfeito, porque essa nova tem alguns bugs visuais bem chatos. Ele me disse que quis deixar assim, mas eu acredito que ele não quis deixar, na verdade. Eu acho que bugou e deixou assim. ah, entendi. Mas ele chegou a lançar a anterior quando estava nesse formato mais Kaizo? Sim, ele chegou a lançar, só que ele retirou tudo do ar. Ele não gostou mais da versão. Aí por isso fez Ah, ela. agora entendi. Tá certo. Bom, vamos aqui então a nossa parte do nosso podcast, que talvez aqui seja a parte preferida de muita gente que assiste os podcasts, que, que é a parte que eu pergunto para o usuário sobre tretas. Basicamente, eu gostaria de saber se tu já teve alguma treta no Retro Achievements, se tu já teve algum problema e algum problema com algum usuário, né, por exemplo. Quais foram aí as tuas tretas no Retro Achievements? Então, eu tive apenas uma, mas uma mesmo que me deixou incrivelmente irritado, porque começou na conquista Fios Resources, eu acho que é assim em inglês, eu não sei pronunciar muito bem, do Mega Man X2, que você tem que pegar a luvinha sem usar a bota, o upgrade da bota e nenhuma arma. Então, o cara lá, ele estava defendendo o Charivan a todo custo. Ele começava a humilhar o trabalho dos outros, dizer que é tudo cópia do Charivan, não sei o quê. Ele ficou lá enchendo o saco da galera. Aí teve uma vez que eu falei que o cara tava babando demais, que isso era ridículo. Aí ele começou a me xingar no chat, lá no privado, e falou umas besteiras lá também na página. Aí eu ignorei, dei um bloco depois de bastante tempo, mas durou uns 4 dias ele me xingando mais ou menos. Eu também retribuí, porque eu também não sou besta. Tá, pera aí, vamos reformular um pouco aí essa linha do tempo ali. Tu falou que essa conquista é uma conquista do Mega Man X2, ali poucos recursos, pelo que eu entendi, a tradução ali.
Então é aquela conquista de tu pegar. É na fase do Will Gator, Isso, do do Will Gator. crocodilo? Isso, Perfeito. Então tu tem que subir na cápsula no começo da fase lá do Dr. Light. Sem. Só com o teu. Só com o básico, né? Só com isso, o básico. sem nada no caso. É que é um pulo um pouco difícil lá de fazer realmente, mas é possível. Isso. E aí, geralmente o pessoal tenta bastante ali, gasta ali uma meia horinha, uns 10 minutos, claro, depende do nível de habilidade da pessoa. Tá, beleza. A conquista eu entendi, mas aí qual foi exatamente o motivo da treta? Porque tu falou que envolveu o Charivan e o cara tava defendendo o Charivan, mas não entendi muito bem ali o contexto. Tava defendendo de quem, do que exatamente? Então, quando a conquista foi lançada por 7, veio muita gente dizendo que aquilo aí era uma conquista impossível de fazer, era uma conquista que deveria estar num 7 bônus, porque pixels, 7 pixels é um, é um jump perfeito, é um pulo perfeito. Uhum. Só que a maioria não quis. Quisesse que retirasse isso do certo e tal. Aí a pessoa que chegava lá e postava um tutorialzinho lá de como conseguiu, aí Uhum. esse cara, toda vez que alguém postava lá, desmerecia o trabalho dessa pessoa, ficava babando o Charivan. Não que o Charivan não seja ótimo, o Charivan é um cara sensacional no Mega Man X, ele joga perfeitamente. Só que o cara, toda vez que alguém postava, ele basicamente esculachava e deixava dislike no vídeo. Ele Hum, praticamente jogava o trabalho dos outros fora, só tinha o Charivan para ele. Até quando hum. eu postei também o pulo lá, que eu consegui fazer o pulo da parede para outra, que é o pulo perfeito, ele chegou lá e disse que era desnecessário, não sei o quê, deu dislike, deu 2 dislikes no meu vídeo, eu só postei lá, não postei em mais nenhum outro canto. Uhum. Aí eu, caramba, eu deixei quieto, não falei nada. Aí depois de um tempo começou o pessoal lá a postar vídeo, eu consegui dessa forma e tal. Se o Charivan ensinou dessa forma tal, mais fácil, tem outra forma mais fácil. Aí não tem problema, mas só que ele estava desmerecendo o trabalho dos outros a cada vez que alguém postava algo novo. Uhum. Bom, mas a disputa inicial, então, era se essa conquista devia ficar no set do Mega Man X2 ou se devia ser removida, é isso? Isso, exatamente, porque era difícil assim para uma pessoa conseguir um pulo de 7 pixels lá. Aí o pessoal dizia que era a uso de glitch, porque basicamente um pulo de 7 pixels é quase um glitch. Você precisa fazer para pular perfeito. Aí o pessoal estava pedindo para remover, aí começou a postar um vídeo tutorial lá, como é que faz um pulo desse e tal. Aí sempre que alguém novo postava um vídeo lá, ele chegava que desmerecia o trabalho dos outros. Aí E eu postei que ele era chato demais, ficava falando isso, ficava babando ele, aí começou a xingar por uns 4 dias, eu retribuí tudo. certo, mas a posição que tu defendia qual era? Era que a conquista devia ficar ou devia ser removida? Que a conquista deveria ficar, porque era um pulo, assim, digamos que básico, não é tão difícil para ser jogado no bônus. E Certo. eu defendia mais isso e também o trabalho do pessoal que estava desmerecendo. E esse outro usuário, a posição dele qual era? Era contrária de que a conquista devia ser removida? Não, era para ficar, porque tinha o Charivan ensinando, ele queria tudo que o Charivan continuasse fazendo lá, era tudo mérito dele. Se os outros fizerem depois ou não, não interessa. Mesmo se o, o método foi diferente ou não, ele chegava lá, eu não quero saber, isso aqui é do Charivan, ele fez mais fácil e tal, desmerecia o trabalho dos outros. Ah, então vocês brigaram estando do mesmo lado. Basicamente sim, só que o principal motivo disso foi que ele estava desmerecendo o trabalho dos outros. Sim, sim, Foi por eu causa entendi. disso. Sim, sim, eu entendi. Eu achei engraçado. Eu tava tentando realmente entender ali o que gerou a disputa. Eu achei bom. Um defendia uma coisa e o outro defendia o contrário, né? Mas não, vocês dois defendiam então pra conquista ficar, mas foi então algo além ainda que gerou essa treta ali, essa briga.
Isso. Os dois defendiam a mesma coisa. Entendi. Então foi só ali no método, o pessoal fazendo tutorial para ajudar os outros, e aí ele não gostou, falou que não, o Charivan é o melhor, siga um jeito dele, e o resto do Isso, e aí, pessoal querendo dizer que não, tem outro jeito também, e aí foi isso que gerou a briga então. isso, basicamente isso. Eu só fiquei com raiva porque ele ficou desmerecendo e dando dislike no trabalho dos outros. Eu acho isso muito infantil, velho. Ok, bacana, agora entendi melhor, tá bom, legal. Bom, é, deixa eu falar um pouco agora aqui sobre. Eu também anotei. Bom, para quem não sabe, eu criei um servidor no Discord para ser um servidor dos usuários brasileiros do Retro Achievements, né? Que é o Clube dos Feras. E eu criei esse servidor ali no fim de 2018, em dezembro de 2018, e tu entrou no servidor em 12 de setembro de 2020. Então fazem aí cerca de 6, 7 meses. E tu tem 13 mil mensagens lá, que até é bastante pro tempo que tu tá lá. Por exemplo, eu tenho 2 anos e 3 meses, ou seja, né, eu tô desde a criação lá e eu tenho só 21 mil mensagens. Tu em 6, 7 meses, tu já tem 13 mil, né? Então, bom, a partir disso já dá para concluir que tu tá bastante presente lá, né, nesse servidor do Clube dos Feras. Tu conversa bastante, manda bastante mensagem lá e tal. Mas a primeira pergunta que eu queria te fazer em relação a isso é como que tu chegou até o servidor? Como que tu chegou ali até o Clube dos Feras? Quem te convidou? Se foi eu? Porque eu convidei muita gente que às vezes eu nem lembro mais de mandar mensagem. Mas como que tu chegou até lá? Então, no começo eu estava perguntando para todo mundo como é que eu fazia para poder lançar o set do Zero Playable, do hack do Mega Man X. Então foi quando eu perguntei a um próprio desenvolvedor, que é o grande pirata JP Lima. Ele me ajudou com algumas dicas e disse para eu entrar nesse servidor, porque era onde a comunidade BR estava reunida do Retro Achievements. E nessa mensagem também ele me mandou o seu canal do YouTube, porque você estava começando a fazer a série de desenvolvimento de conquistas. Ele me recomendou o seu canal e o Discord. E até hoje eu comento muitas coisas lá, ajudo o pessoal também, que também está começando a aprender. O pessoal lá é tudo gente boa, eu gosto bastante de conversar com o pessoal lá. Ah, bacana. Então foi o JP Lima, que inclusive o JP Lima foi o convidado do segundo RA Talks aqui, o nosso podcast, que hoje está rolando aqui na nossa sétima edição com o Alex, e a segunda edição foi com o JP Lima, que convidou o Alex pro servidor lá do Clube dos Feras. Bacana. Legal. E, bom, umas perguntas aqui que eu faço, eu confesso que um pouco pela minha curiosidade pessoal, seriam ali quais os canais que tu mais usa no Clube dos Feras, que assuntos tu conversa, que tipo de assuntos tu conversa mais, essas duas assim, para não acumular muito. Quais canais que tu mais usa e que assuntos mais tu gosta de conversar lá? Então, os canais é basicamente todos. O pessoal lá, qualquer tipo de comentário, comenta em qualquer canal lá. Aí a gente se divide em todos os canais e responde assim mesmo, não É tem verdade. problema. Ah, o assunto que a gente mais conversa lá é basicamente o Retro Achievements, quando a gente está em dúvida sobre uma conquista tal que tá para fazer, aí pergunta as dúvidas, o pessoal responde, eu já ajudei bastante pessoas lá também. Quando a gente platina algum jogo interessante, posta lá também, aí o pessoal dá as congratulações lá, e a gente troca diversas mensagens em todos os canais. É basicamente isso. Uhum. E uma última pergunta aqui também para não a gente poder ir para outros assuntos, claro.
Mas assim, quais são os usuários que tu mais conversa ali, que estão presentes ali bastante ali contigo, nas tuas conversas ali, que mais falam contigo ali, quais são os usuários? O que eu mais falo é o WorldXT. Ele, desde o começo do Retro Achievements, antes de eu entrar no Discord, a gente já falava lá de Mega Man. Eu ajudei ele com umas rotas do Rank Med, do Mega Man X5. E daí a gente vem trocando ideias. Até hoje a gente se fala tanto no Clube dos Feras como no chat normal. Digamos que é o com que eu mais falo e tenho uma grande admiração. É um cara super gente boa. Gosto bastante de conversar com ele. Entendi, bacana. O World XT que usa sempre o avatarzinho do Mega Man X, não é? Isso, exatamente. É a famosa cabeça do Mega Man X. Exatamente. Bom, uma outra coisa que eu também pergunto é, é se tu joga jogos modernos e se tu gosta de jogos modernos e se sim, que jogos que tu joga? Eu realmente queria jogar os jogos modernos, mas o meu PC não aguenta. E eu não tenho nenhum console no momento para jogar eles. Eu poderia dizer que o Paladins é o jogo atual, mas ele é de 2014. Então não é bem em si um jogo atual. Hum, mas conta pra mim como é que é esse Paladins, que eu confesso que eu não conheço. Eu cheguei a dar uma olhadinha um pouquinho, tô jogando esses dias, mas se tu puder explicar que eu também sei que muita gente não conhece. O Paladins, ele é um jogo onde você pode jogar cooperativamente com 5 jogadores contra mais 5 jogadores. Você tem um ponto para gerar e avançar para a base do inimigo com esse ponto. Se você avançar, você ganha o ponto. Vence que tem 4 pontos no total. Então, o jogo se define também em classes como suporte, flanco, damage, tanque, e vai tendo as variações de áreas no qual você pode montar estratégia para ir para a base do inimigo e matar, digamos assim, o inimigo, para você poder, com sua equipe, conseguir o ponto e assim conseguir avançar e ganhar a partida. Tá, ele é um FPS, um jogo de tiro? Mais ou menos, porque os campeões lá, como eles falam, são de diferentes raças. Pode ter um demônio no jogo, pode ter um cara com metralhadora, pode ter alguém com uma varinha, um suporte que não usa armas, mas cura, e etc. Tem várias classes. Então eu não diria que é um FPS em si. Uhum. Mas, certo, tudo bem. Mas ele é em primeira pessoa, né? Ele é primeira pessoa, mas também é em terceira pessoa. Você pode alternar. Até onde eu sei, Ah, que eu certo. jogava poderia alternar, mas eu acho que devem ter retirado. Entendi. E só pra me confirmar ali, pra ver se eu entendi direito, a parte do objetivo do jogo, ele é dividido em rounds ou ele é numa vez só até ganhar o jogo, até ganhar a partida? Ele é dividido em rounds. No caso, começa com 0 os dois times. Você vai ter que pegar o ponto. Quem pegar primeiro já ganha um ponto. Aí, se esse time que pegou o ponto, ele pode avançar para a base do inimigo com esse ponto e já forma outro ponto se ele conseguir. Caso Hum, não, a equipe que defendeu ganha um ponto. E vai até quem conseguir formar os 4 pontos primeiro. certo, tudo bem, bacana. Então é basicamente esse Paladins de jogo moderno é o que tu joga? Ou tem algum outro? Basicamente é só ele que eu estou jogando no momento. Uhum. É, Deixa eu então te perguntar uma coisa aqui. Quais são os teus planos para o futuro no Retro Achievements? O que tu planeja fazer? Continuar fazendo conquistas de mais jogos? Ou talvez pretende parar e voltar a jogar mais? O que tu tem? Qual é a tua ideia de os teus planos para o futuro? Meus planos para o RA é como
eu falei no início, mas para me tornar desenvolvedor, criar o set de conquista para mim e para os meus amigos jogarem também. Só que, como eu disse também, eu sou um achievement hunter, então eu vou buscar as conquistas de vários jogos. Só que eu dou prioridade para aquelas séries que eu joguei desde a infância, como Legend of Zelda, Mega Man X, Resident Evil, a série completa. E quando eu terminar de platinar eles, aí eu vou como um desenvolvedor e digamos que fico meio a meio, enquanto eu não tenho mais nada para fazer. Entendi, bacana. Bom, a gente já tá então aqui rumando aqui pro final da nossa conversa, mas eu fiz aqui uma sessão um pouco aqui fugindo um pouco tanto desse tema de retro achievements e jogos retrôs. Fiz algumas perguntas aqui de brincadeira tal, que é pra, enfim, descontrair um pouco, não ficar tanto nesse negócio só de jogos retrôs e retro achievements e tal, e pontos, e sets e conquistas e tal. Também pra pessoa, eu imagino que muita gente que tá ouvindo aqui o podcast, acho que muito do interesse do pessoal que ouve é conhecer um pouco mais do convidado, né? Não só falar sobre jogo e tal. Saber quem são essas pessoas que a gente conversa ali no Clube dos Feras ou no Retro Achievements. Quem é esse pessoal, né? Saber mais e conversar, ouvir a voz da pessoa, saber onde ela mora, esse tipo de coisa. Bom, mas então eu separei aqui algumas perguntas descontraídas aqui e aí eu vou te fazer. Cada pessoa tem uma resposta, não é pergunta de ter uma resposta certa ou errada, né? Cada um tem uma opinião, vamos dizer assim. A primeira pergunta que eu separei aqui e já vou, vou avisar aqui que o Alex nem sabe que perguntas são essas que eu vou fazer, ele vai ouvir e vai me responder na hora. Mas olha só, uma situação que eu acho bacana assim sempre de perguntar para os meus amigos assim pessoalmente, né? Meus amigos pessoais. Essa seguinte situação aqui. Olha só, presta atenção. Vamos supor que tu tem dois botões na tua frente, um verde e um vermelho. Se tu apertar o botão verde, tu ganha R$ 1 milhão na hora, tá? Mas se tu apertar o botão vermelho, tu tem 50% de chance de ganhar R$ 100 milhões. Qual deles que tu apertaria? O verde, porque eu sou muito azarado nas coisas, então eu quero logo um de 100% de certeza. Entendi. Tu ia então no garantido de ganhar 1 milhão. Não confia, preferia não deixar pra sorte de ganhar 100 milhões. Exatamente, eu sou muito azarado para essas coisas. Entendi. Bacana. Tu apertaria o verde então. Ok. Isso. Bom, agora umas perguntinhas aqui bem simples de bem rapidinho, se é uma coisa ou outra que tu prefere. É Nintendo ou Sega? Nintendo, Certo. Zelda ou Mega Man? Zelda, Ok. Frio ou calor? frio, Frio, ok. Cachorro ou gato? cachorro. Beleza. Série ou filme? Tem opção para nenhum dos dois? Ok, nenhum dos dois então. Beleza. É, Tu prefere receber áudio ou mensagem de texto? Ah, os dois tá meio a meio, não tem problema. Tá, não tem preferência, ok. Facebook ou Instagram? Nenhum dos dois. Ok, beleza. Vinho ou cerveja? Nenhum dos dois. Ok. Celular ou computador? Computador. Azul ou vermelho? Azul. Lápis ou caneta? Essa é bem aleatória. Vamos de lápis, porque dá para apagar se eu fizer alguma coisa errada. Ok, tem uma lógica aí, beleza. Sorvete ou picolé? Sorvete. Beleza. Prefere fazer trabalho em equipe ou sozinho? Preferência sozinho. Depende da ocasião. Justo, é.
Calça jeans ou moletom? Nenhum dos dois. Beleza, prefere andar pelado então. Se for possível, Tá certo. Dia ou noite? noite. Doce ou salgado? Meio a meio. Ok, meio a meio. Chinelo ou tênis? Chinelo. Praia ou campo? Pode ser piscina. Beleza, ok, piscina. Dormir no silêncio ou com barulho ao fundo? Um silêncio é mais agradável. Ok. Prefere cachorro quente ou x-salada? Um cachorrão. Ok, cachorro quente. Aí aqui as últimas. Prata ou ouro? Ah, vamos por ouro. Ok. Terror ou comédia? Terror. Terror. Bom, não é à toa que gosta de Resident Evil, né? É, isso aí. Pepsi ou Coca? Coca. Coca, beleza. E agora a última e mais importante de todas. Quando tu vai almoçar, tu pega um bife e coloca no teu prato. Tu corta o bife primeiro em vários pedaços e depois começa a comer, ou tu vai cortando o bife enquanto tu come? Isso aí depende muito. Se for Não, para almoçar fora, aí vai encontrando vários pedaços. Mas até em casa eu vario. Corto na hora que vai comer, ou até mesmo nem corto, chego lá em nhaque. Então, quando tu vai almoçar fora, aí tu corta antes de comer. Isso, corto em vários Elabore, pedaços. elabora isso aí, porque é uma pergunta muito importante pra mim, por isso que eu fiz ela com todo cuidado. Explica de Isso. novo. Então, quando vai almoçar fora, corta em vários pedaços e come. Em casa, o quê? Corta, às vezes corta um pedaço, come, ou às vezes chega lá e arranca assim com a boca. Ah, entendi. Ok, cada um com a sua estratégia aí de bife. Bom, e a última pergunta que eu sempre faço para todo mundo, em qualquer RA Talks, que inclusive o Meleu, que é um admin brasileiro, ele pediu para eu fazer essa pergunta para todo mundo, é o que tu gostaria que fosse melhorado no Retro Achievements? Pode dizer qualquer coisa, qualquer ideia que tu teve, alguma coisa que tu não gosta, enfim, o que tu gostaria que fosse melhorado no Retro Achievements? Então, tem várias, mas eu vou citar somente duas ou três no máximo, talvez. A primeira é sobre a reorganização de insígnias no perfil do pessoal. Aquele método que tem de você ficar digitando, às vezes pode demorar uma eternidade se você tiver mais de 100, 200 ou 300 jogos platinados. Eu, por exemplo, gosto de organizar por série, por cada jogo. Aí, se eu tiver vários jogos platinados, uns 200, aí eu vou ter que ficar editando um por um para ter a ordem que eu quero. Depois de Zelda vem Mega Man, Resident e por assim vai. Minha sugestão é que tivesse uma programação melhor que você pudesse arrastar e saltar. Isso seria perfeito. Ou então ele trocasse aquela aba que tem dos pontos lá para você colocar por ordem cada jogo, deixar somente a parte que está as insígnias do lado. Aí você mexe por ali e organiza, ficaria show de bola, perfeito. Adoro isso. Cara, E excelente sugestão, concordo 100%. Bom, eu lembro de quando não tinha nem a opção de reorganizar as insígnias do teu perfil no site, não dava nem para fazer isso, então era bem pior. É claro que quando colocar essa opção de reorganizar as insígnias ali, dando um número para cada insígnia, né? Fazendo uma baita lista ali. Essa aqui é a número 1, essa aqui é a 2, essa aqui vai ser a 3, essa aqui vai ser a 4 e etc. Claro, melhorou bastante. Mas não é uma solução perfeita. É meio chato mesmo. Por exemplo, tu vai lá e colocou um jogo como número 9 e outro jogo como número 10. E aí, de repente, por alguma situação, tu ganhou uma insígnia 9 e tu quer colocar ela bem entre a 9 e a 10. E aí tu, putz, mas eu já botei aqui 9 e 10. Vou ter que mudar a 10 para 11 e aí botar aquela como 10, essa nova. Mas aí já tinha uma 11, vou reorganizar essa. E é esse tipo de situação, né?
Isso, que aí é quando tem chata. 200 é pior ainda. 200 números você vai ter que trocar, trocar, trocar. Exatamente, é. Tipo, tem uma solução gambiarra que é tu fazer a lista colocando assim, né? A primeira tu bota o número 1, a segunda tu bota o número 10, a terceira tu bota o número 20, deixar bastante espaço entre elas, mas não tem jeito, uma hora tu vai botar, ok, vou botar essa aqui entre a 10 e a 20, ela vai ser a 15. Mas uma hora ali os números vão se acabar, vai virar uma bagunça. Realmente não é nem de perto a solução ideal. Uma solução gráfica ali que fosse possível arrastar seria muito mais agradável e muito mais fácil mesmo. Concordo contigo. Isso. Mas manda bala lá, se tem mais alguma coisa. Tenho. Sobre a questão do desenvolvimento de conquistas, poderia ser mais abertamente o feedback, poderia ser assim separados, digamos, por categoria, porque o pessoal que vai analisar, eu sei que eles vão voluntariamente, mas se também é voluntariamente a análise dos sete do Juno Dev, por que ele abre então assim para todo mundo entrar voluntariamente? Porque foi sobre a minha queixa do X3, porque passou 2 semanas e não estava nem anotado quem iria fazer, ninguém quis pegar. Aí eu achei isso meio chato. Poderia, assim, separar as pessoas que vão analisar o set, deixar cada pessoa para fazer esse tal jogo. Ou então, como é que eu posso dizer? Que agora fugiu a palavra aqui agora. Mas assim, é só uma questão de organizar melhor como é feito o sistema de avaliação dos sets do pessoal que é novato. É basicamente um resumo em si. Uhum. Bom, ali tu sentiu que a pessoa que acabou revisando as tuas conquistas do X3 nem tinham muito conhecimento em Mega Man X ali e não entenderam exatamente ali as tuas intenções com as conquistas que tu tinha criado. Seria foi foi por isso ali que tu Basicamente isso também, só que no caso foi da demora em si, porque ah, tinha poucos jogos na lista. Eu coloquei o meu set para ser revisado lá, mas 7 pessoas colocaram depois de mim. Todas essas 7 pessoas já tiveram o seu feedback e o meu não. Aí eu fui hum, perguntar lá pro Daniel, que é moderador lá também. Ele falou que ninguém quis tocar. Aí eu fiquei bolado com isso, eu fiquei muito chateado. Então seria assim, basicamente nessa ordem. O pessoal pode escolher qual jogo revisar? Pode, ok, é tranquilo isso. Mas uhum, assim, o pessoal que está na frente deveria ter uma prioridade em si, basicamente. Se numa semana teve 7 pessoas que colocaram conjuntos para ser analisado, essa semana deveria ser só focado nessas 7 pessoas e não dos próximos que vieram. Porque foi como eu disse antes, 2 semanas depois, ninguém estava nem aí pro meu set. Aí depois que eu falei pro Daniel, mais ou menos 3 dias depois, aí veio o feedback do meu set. Aí eu uhum. achei só meio ruim por causa disso. De organizar as pessoas que fazem essa revisão. Certo. Eu ouvindo aqui essa tua reclamação, claro, justa, eu pensei aqui em duas soluções, né? Uma delas seria fazer, como tu disse ali, né? É, quem requisitou uma revisão antes ter esse direito assim de ser o primeiro que requisitou, ser o primeiro a ser analisado, né? O, as conquistas, né? Isso. Então, por exemplo, 3 pessoas requisitaram revisão. Aí, quem requisitou primeiro é analisado primeiro, quem requisitou segundo é analisado segundo, quem requisitou terceiro é analisado terceiro. No teu caso, tu falou que tiveram 6 pessoas ou 7 depois de ti que Sete foram. pessoas, isso, 7 pessoas depois de mim e todas elas receberam feedback. Aí Entendi. depois teve mais pessoas que pediram sete e já estavam recebendo, só que não Aham. estava finalizado. Aí foi por Certo. isso que eu pedi ao Daniel para saber como estava a situação. Uhum. Então, entendi. Essa seria uma solução, mas para ser justo, essa não é minha solução preferida. É porque
Bom, como eu falei ali, o pessoal que revisa os sets, eles fazem um trabalho voluntário ali, e se tu fizer um sistema ali que tu acaba forçando o pessoal a ter que revisar um jogo que eles não gostam ou não conhecem, não se sentem confortáveis para revisar, que ninguém dos revisores se sinta confortável para revisar aquele jogo, e não são muitos revisores, são poucos ali. Porque, enfim, é um trabalho voluntário e não tem muita gente que se voluntaria a fazer esse trabalho, né? Enfim, tu tá doando o teu tempo e teu esforço de graça pro site. Isso, Mas essa. Não, diga, diga. assim, é só para concluir, é porque eu sei que o trabalho deles é voluntário, só que também já foi dito lá, não só pelo Daniel, como outros administradores, que eles não precisam jogar o jogo em si. Como o trabalho é voluntário, eles vão analisar somente as notas do jogo, a lógica, se está certo, para poder lançar. Mas Uhum. também ficam dizendo que o jogo eles não têm afinidade, então eles podem escolher. Ah, por mim tudo bem, eles podem escolher qualquer jogo. Só que eu só achei assim meio fora de sentido a lógica, que eles dizem uma coisa, depois estão dizendo outra e etc. Eu achei isso meio sem sentido. Aí eu fiquei por fora disso também. Sim, sim, eu falei ali que é um trabalho voluntário e tal, mas claro, se tu se propõe então a fazer um trabalho, mesmo que seja voluntário, claro, espera-se que tu faça um trabalho bem feito, que tu se dedique e tal, claro, concordo nisso também. Mas assim, a questão ali, eu tenho essa solução que nem é minha solução preferida de fazer uma lista ali, porque como eu falei, né? Aconteceria uma situação que, pô, é um jogo ali que ninguém que está disposto a revisar se sente confortável de revisar aquele jogo, e aí talvez acabe travando a fila para todo mundo, e talvez os revisores, algum ou alguns deles percebam que não estão gostando desse sistema e saiam fora e tal. Acho que teria consequências ruins. Mas eu acho que uma segunda solução que eu pensei aqui seria melhor, mais justa, que seria o seguinte: continuar permitindo com que cada revisor revise qualquer jogo que ele quiser, o jogo que ele se sinta mais confortável, mesmo que tenha sido um jogo que veio um pedido feito depois e tal. Cada revisor escolhe o seu jogo sem problema nenhum, mas que tivesse uma regra que fosse algo no seguinte sentido: se alguém solicitou um set para ser revisado e nenhum revisor quis revisar esse set em até 5 dias, 10 dias, um determinado tempo, então o set é automaticamente aceito, promovido, porque não teve revisor, entende? Porque não teve nenhum revisor que se dispôs, se interessou a revisar o set. Então, depois de 5, 10, 8, 15 dias, não sei, que fosse decidido um tempo, me parece a melhor solução, a solução mais justa, do que correr o risco de um set ficar muito tempo até um revisor aparecer. Eu acho que seria o mais correto, mais justo, mais eficiente. Na minha opinião, eu faria essa solução. Eu até concordo, é uma boa solução também. Porque, como eu tinha falado lá antes, eu estava quase desistindo de se tornar desenvolvedor, porque não foi somente as conquistas que foram barradas. Foi o atraso, principalmente, porque eu vi a galera lá postando depois de mim e recebi o feedback. Eu fiquei muito desapontado com o pessoal lá. Aí isso desanimou, daí desanimou até os que estão querendo entrar lá no Clube dos Feras como desenvolvedor também. Porque eles escolhem e demora muito para a pessoa. Tá certo que é voluntário, mas poderia estar assim, só ter um, algo para que não tivesse esse ocorrido. Eu passei 15 dias sem ter ninguém querendo revisar o set. Aí depois que eu pedi para o Daniel, teve gente que me deu feedback depois de 3 dias. Aí Uhum. precisou de um moderador para poder, digamos, passar o feedback, eu acho. Sim, na minha opinião é muito tempo, 15 dias ali sem ninguém querer revisar o teu set. Na minha opinião, depois de uma semana ou 10 dias no máximo, eu já, se eu fosse
eu que tivesse ali no controle para decidir sobre isso, eu faria essa regra de que se nenhum revisor apareceu em até uma semana ou 10 dias, então o set é automaticamente aprovado. E aí, se tiverem erros no set no futuro, então aí que proponham uma revisão e tal, quem quiser melhorar o set, ou enfim, mas o, quem está querendo criar conquistas ali não pode ficar nesse limbo, né? Me parece completamente errado que possa acontecer uma situação de existir um limbo, onde o cara cria conquistas para o jogo e aí pede ali para algum revisor revisar as conquistas dele e aí simplesmente possa ficar uma quantidade de tempo sem aparecer ninguém. Assim, quando esse sistema de Junior Devs foi criado, ele foi criado com o intuito de melhorar a qualidade dos sets de novos desenvolvedores a serem lançados. Claro, é ótima intenção e tem funcionado muito bem, para ser justo, mas ele não pode causar um efeito de travar os novos desenvolvedores caso não tenham gente suficiente. Então, teria que tomar cuidado com isso também. Eu acho que é uma solução decente. Eu até deixo a recomendação aí. Mas então, tem mais alguma coisa que tu gostaria que fosse melhorado no Retro Achievements, que tu lembra? Tem um outro detalhe também, a caixa de mensagens, que é horrível. Você não consegue ver a sua resposta quando alguém lhe responde. Às vezes eu fico boiando. A maioria das pessoas que tem no Clube dos Feras está da mesma situação. Às vezes fica boiando do que está falando. Porque algumas pessoas levam horas ou então dias depois para responder. Aí você já nem lembra o que você falou para ela antes. Sim, que só existe uma caixa de entrada, não existe uma caixa de saída, né? Que é Isso, o termo que os e-mails até usam. Ou seja, tu só consegue ver as mensagens que tu recebe dos usuários, mas tu até consegue ver pelo menos o assunto da mensagem. Então, às vezes, tu manda uma mensagem para alguém, coloca ali o campo do assunto, e se a pessoa te responder deixando o assunto que tu digitou, já, já é uma ajudinha, já serve de alguma coisa. Mas não tem uma caixa de saída para tu ver a mensagem em si que tu mandou, né? Concordo isso. plenamente. Concordo plenamente, é algo que devia ter. Sem dúvidas, concordo nisso aí. Mais alguma coisa que tu lembra? Não, decorado não consigo lembrar. Certo, então são essas três coisas aí que tu lembrou aí que mais provavelmente são as que mais te incomodam ali que poderiam ser melhoradas. Isso, principalmente a de reorganizar as insígnias. Aquilo ali é o principal ponto. Perfeito, então. Bacana. Então eu agradeço a tua presença aqui no nosso RA Talks número 7. Foi hoje então aqui com o Alex Gatão, ou Alex Hillian. E deixo o espaço aberto aí para tu falar o que quiser, mandar uma mensagem final, mandar um abraço para alguém aí. Fica à vontade aí com esse espaço final. Obrigado. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade de participar do RA Talks número 7. E um grande agradecimento também ao pessoal que é do Clube dos Férias, que todo mundo se ajuda. É uma comunidade bacana que eu recomendo a todo mundo que está lá do Retroativamente participar, ou até mesmo quem não está também, a comunidade BR que joga lá. Eu recomendo total. Bom, é isso então. Agradeço, Alex, pela presença. Agradeço todo mundo que assistiu ou ouviu aqui o nosso podcast número 7 do RA Talks com Alex. Na tela aqui esteve passando o vídeo desse canal do YouTube que eu gosto muito, chamado Virtual Gaming Library, que é um canal no YouTube onde é até um brasileiro que faz ele. Ele tem essa série de vídeos onde ele coloca 10 segundos de todos os jogos de um videogame. Então, nesse caso, eu até perguntei pro Alex para ele escolher um videogame. Ele escolheu o Nintendo 64, mas aí eu
fiquei ali na dúvida. Poxa, o Nintendo 64 só tem 338 jogos. Então, o vídeo com 10 segundos de cada jogo só tinha ali cerca de 1 hora. E o nosso podcast eu imaginei, não, acho que vai durar um pouco mais do que 1 hora, e aí eu vou ter que trocar o vídeo ali no meio do podcast, e vai ser uma parte técnica ali que vai ser não vai ficar muito fluido, né? Então eu pedi, Alex, por favor, escolhe um videogame ali que tenha mais jogos na biblioteca dele. Daí ele escolheu o Super Nintendo, então, que aí tem mais de 1000 jogos aí, então foi bem tranquilo. Então vocês estiveram vendo aí, claro, já óbvio que já perceberam aqui no fim do podcast, esse vídeo aí mostrando 10 segundos de diversos jogos do Super Nintendo. Mas é isso então, pessoal. Agradeço novamente a presença de todos vocês. Um abraço a todos e falou!